Boa noite, Zé Inácio. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Quando eu comecei aqui, eu tô gripado, mas ao longo do tempo a gente vai melhorando da gripe. E quase todo curso da Conscienciologia, para mim, funciona assim, né? É como se a gente recebesse uma descarga energética positiva, um banho de energia que faz a gente ficar melhor. Mas ontem e hoje, que a Denise fez reunião comigo ontem à noite, né? Eu já estava meio ruim. Hoje eu não trabalhei, fiquei em casa. Mas enfim, né? Parece aquelas gripes de dar aquela derrubadinha, mas depois a gente volta. Então, se eu espirrar e se eu começar a ter que levantar aqui um pouquinho, vocês fiquem à vontade. Pessoal, estamos começando em 2025 com o segundo ano do Clube de Leitura. Esse aqui é o grupo 2 que acontece às terças-feiras, de 19h30 às 21h30. Hoje é o primeiro encontro, ele certamente não durará 2 horas, mas é para a gente explicar como vai ser feito. Pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo já participou do anterior, então, assim, não tem nada de muito novo, a não ser a obra, mas assim, nós vamos manter o mesmo procedimento, né? Eu vou explicar porque fica gravado, e aí quem quiser assistir de novo, quem quiser começar, né? Às vezes tem alguma pessoa que quer entrar e ela assiste esse primeiro e ela entende como que a gente fazia. Então, esse é uma iniciativa da Apex. O nosso objetivo é ler todos os clássicos da Conscienciologia, e por clássicos, eu estou olhando aqui atrás da Liliana, ali tem os 700 experimentos, a Projeciologia, o Homo sapiens urbanizados. Então, isso, Liliana. Olha só. Atrás dela estão os clássicos da Conscienciologia que a gente lerá. Em 2024, a gente leu o Projeciologia inteiro. Então, nosso objetivo foi ler e debater o primeiro livro escrito, o primeiro, como é que eu falo, tratado escrito pelo professor Valdo, que é o Projeciologia. Em 2025, nós vamos ler inteiro os 700 experimentos, que foi o segundo tratado pelo professor Valdo. O meu já está todo velhão, sujo e rabiscado. O professor César Cordioli apresentou nesse final de semana um calepino que ele abriu os 700 experimentos e mostrou como é que ele anota, né? Então, todo rabiscado os 700 experimentos. Então, foi bem bacana ele falar assim, gente, é assim que a gente lê um livro, a gente não pode ter vergonha de colocar, boa noite, Vânia, a gente não pode ter vergonha de colocar a Vânia, nossa assinatura pensênica nas obras. Então, esse aqui é o meu, que eu li em 2000, acho que eu acabei de ler em 2022, alguma coisa assim. Então, em 2025, a gente vai ler os 700 experimentos. 2026, aí nós vamos seguir aquele amarelinho que está lá, que é o Homo sapiens organizados, depois Homo sapiens pacíficos. Aí depois a gente tem algumas opções, então nós vamos ter que debater se a gente vai ler as obras menores. Então a gente vai ler lá Projeções da Consciência, os 100, 200 teáticas, os manuais da ProEx, da Manual da Dupla Evolutiva. E aí depois a gente retoma o léxico de ortopensatas, o dicionário de argumentos, e depois que acabar todos esses tratados do professor Valdo, a gente começa a ler os verbetes do professor Valdo. Então, ele é um curso de longo curso, como a gente fala, e sempre no modelo como mediação e como debate. Então, são vocês que fazem o debate. A gente lê algumas sessões, uma, duas, dependendo do tamanho do livro. A gente vai ver aqui no projeto do 700 experimentos que ele é diferente do projeciologia, porque cada capítulo é uma página. Então, você tem uma sessão, a primeira, se não me engano, tem 6 capítulos. Então, são 6 páginas. Então, a gente vai ler uma sessão, são 6 páginas. Enquanto, às vezes gastava 2 aulas no Projeciologia, ou às vezes 3 debates para a gente conseguir ler uma sessão, quando era uma sessão muito longa. Aqui não, aqui as sessões são menores. Por outro lado, são 700 páginas que a gente vai ler. Eu vou mostrar o cronograma para a gente aqui também, para que é o cronograma que a gente vai usar em 2025. Nós vamos seguir
o que foi fechado lá com a mesma turma do professor Oswaldo Vernet. Ele está dando o grupo um e o grupo 3. O grupo um são as segundas-feiras às 5 da manhã, 5 e meia da manhã, uma coisa assim, é para doido que consegue acordar nesse horário. E os grupos 2 e 3, o 2 é o nosso, 7 e meia da noite, um grupo com o pessoal mais normal, assim. E tem o grupo da tarde, que atende o pessoal da Europa e gente que consegue também poder participar à tarde. E o que é legal é o seguinte: você não pôde participar de um dos nossos, além de ficar gravado, você pode assistir na outra turma. Então, aí é só avisar os monitores lá, que aí eles passam o link para vocês. Então, na terça-feira à noite, sei lá, no dia 8 de abril, eu vou ter um evento que eu não vou poder participar, e no dia 8 de abril à tarde eu posso. Aí você participa com o professor Oswaldo Vernet, que, modéstia à parte dele, a aula é bem melhor do que a minha. O professor Oswaldo Vernet, ele foi no lançamento do 700 Experimentos em 1994. Então, a primeira aula dele, assim, foi contando como é que foi o lançamento. Então, além de trabalhar o livro, trabalha com coisas históricas. Então, vale a pena assistir também, né, as aulas do professor Oswaldo. Então, nosso objetivo vai durar pelo menos uns 10 anos, a gente lendo os clássicos, e depois certamente vão ter outros clássicos que a gente vai ler. Então, entendo eu que esse hábito da leitura, desse clube de leitura onde a gente debata, isso vai perdurar 10, 20, 30 anos com outros professores, outras pessoas, lendo os livros. E vocês que estão aqui, nos próximos, vocês serão mediadores ou professores dos próximos tratados que a gente vai ler. E depois pode sair do professor Valdo e começar a ler outros tratados, né, do professor Pedro Fernandes, tratados sobre, deixa eu ver quais outros tratados grandes que a gente tem aqui. Não, me falta, o professor Valdo ainda continua o grande tratadista. Tudo bem? Eu vou passar aqui o. E aí, se alguém tiver uma dúvida, pessoal, esse primeiro aqui, host, eu preciso que vocês me habilitem compartilhamento. Sempre lembrando, né, todo mundo que está aqui já é velho de casa. A qualquer momento que vocês quiserem falar, é só levantar a mão, né? Fica levantada a mãozinha ali amarela e a gente Eu já. acho que a Vânia que está chegando, né, no clube. A Vânia. Não, a Vânia, ela já participou uma vez, não participou, Vânia? Ou não? Nessa turma é a primeira vez. Ah, Aham. deixa eu abrir aqui. Tá, tá, tá. Meu não está Seja abrindo. Só um momento. Agora vai abrir. Seja bem-vinda, Vânia. Obrigada novamente. Bom, deixa eu fechar aqui, que são. Hoje, né, dia 25/3, nós vamos fazer as orientações preliminares, que é basicamente como a gente vai participar, tirando a Vânia, que né, novata, né, mas você já participou do à tarde ou de manhã, não participou, Vânia? É o primeiro de todos que você está participando. Junto com a turma é a primeira vez, mas eu estava no grupo dos doidos, como se diz, das 5 horas da manhã. Ah, você estava no grupo dos dois, pois é. Então, ela já, super tranquila. Não, e aí ela pode dizer claramente como é o professor Oswaldo Vernier, né, que é o cara mais calmo que eu conheço, tranquilo, pacífico. Aqui é um pouco Bom, diferente, tá, Vânia? Assim, cada professor é de um jeito. Mas o pessoal Vernier, tranquilo. ele tem um bom humor também legal, que eu acho que a gente combina muito nisso. Bom, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Hoje, orientações preliminares. A partir de segunda-feira que vem, dia 8/4, nós vamos ler duas sessões, Consciencialidade e Cientificidade. Uma coisa legal é que a gente vai vendo assim, interconsciencialidade, projetabilidade, intrafisicalidade. Nós vamos ver que
ele sempre trabalha com as sessões, os títulos são substantivos abstratos, que são 40 sessões, 40 qualificadores ou qualificações da consciência. Então, todos nós vamos desenvolver a nossa criticidade, todos nós vamos desenvolver a nossa sociabilidade, a nossa mental somaticidade, a nossa teaticidade. Então, cada sessão dessa trabalha um atributo da gente. Então, é muito legal a gente ver no capítulo por que que aquele capítulo está na seção consciencialidade ou cientificidade. Então, ao ler o livro, a gente vai começar a entender como o professor Valdo trabalhou. Então, em abril ainda, no mês que vem, nós vamos ter dois encontros e ler quatro sessões. Lembrando que cada sessão tem 6, 10, 15, algumas têm mais capítulos, outras têm menos, mas a ideia é que no início a gente comece com menos páginas, aqui vai começar a aumentar o número de páginas, até para a gente pegar a velocidade de leitura. Em maio nós vamos ter dois encontros também, sempre no mesmo dia, né, na terça-feira e no mesmo horário. Em junho, nós vamos ter dois, 17 de junho, meu aniversário, nós vamos falar sobre sexualidade e intrafisicalidade. Em julho, nós vamos ter três encontros. Em agosto, nós vamos ter mais dois. Em setembro, nós vamos ter mais dois. Em outubro, talvez tenha que ter uma pequena alteração aqui, porque dia 20 a gente vai para o congresso de proexologia na Itália. Ele vai ser de 13 a 19. E eu ainda não comprei passagem, eu estou olhando as passagens aqui. Provavelmente devo sair de lá no dia 20 na Sardenha, e eu não sei se eu vou estar em trânsito nesse dia 21 do 10 aqui, que é uma terça-feira. Então pode ser que nessa terça-feira ou a gente dê uma alterada, como ele vai terminar dia 18 do 11, né? A gente pode ter tempo ali em dezembro, a gente pode combinar de fazer avançar uma semana aqui, eu dar uma alterada, ou então o outro professor faz a minha, participa aqui, embora o professor Oswaldo, o professor Loche, eles vão estar também no congresso, então pode ser que a gente não consiga. Mas tirando pequenos problemas que podem acontecer, a gente deve cumprir o nosso cronograma. Pessoal, alguma dúvida em relação ao cronograma, o que que nós vamos estudar, o livro, que está disponível em PDF, na página lá da Editares. E o pessoal também pode colocar depois, se quiserem, o link, né, para acesso ao PDF que a gente vai usar. Alguma dúvida? Não tendo nenhuma Tranquilo. dúvida. Pode falar. Não, eu falei, tá tranquilo. Ah, então, beleza. Eu até falei antes de vocês chegarem, pessoal, que Ricardo. a gente vai gravando, só para terminar o raciocínio, porque tem gente que nunca fez e que pode acessar e fica gravado. Então, uma pessoa nova que vai ver essa primeira, então a gente está explicando tudo bem devagar, porque a pessoa que for assistir, ele vai, mesmo para a gente aqui que já tá acostumado com o clube de leitura. Sim? Então, assim, eu já separei algumas páginas, né? Dá até o capítulo, deixa eu ver, até a intrafisicalidade, eu dividi em os PDFs. Eu faço isso para, às vezes, facilitar a questão da leitura e eu vou postando ali. Eu pretendo também, Uhum. igual eu falei para a Denise, colocar lá no próprio lugar ali que tem do WhatsApp. Eu não sei bem como que fala, eu acho que é no Drive do WhatsApp, né? Para É, facilitar, às vezes, a leitura para aqueles que, às vezes, quer pegar ali o celular. Eu tenho muito isso. Eu tenho ali o 700, eu tenho uma pasta, na verdade, do WhatsApp com livros. Aí eu não preciso estar com a internet ligada, entendeu? E aí eu já abro lá, a pasta com esse WhatsApp é eu comigo mesmo, né? Que é o livros. E só estou colocando essa experiência porque eu achei que fica fácil também para eu poder estar acessando e dando conta, às vezes, de ler, né?
É uma boa, né? Quem é do grupo antigo se lembra aqui que ela colocava, né, as sessões que a gente ia ler. Embora, por exemplo, eu gosto, eu também tenho PDF, ele está baixado no meu celular, no meu tablet, no meu computador. E é o mesmo que eu uso, então na hora que eu mexo o risco de amarelo, ele risca em todos, e eu faço isso, eu ponho comentário, mas eu ponho no livro inteiro, né? Então, como você quebra em pedacinhos, né? Se a pessoa ficar anotando, às vezes depois ela vai ter que juntar todos os pedacinhos que ela anotou. Talvez seja melhor, e aí cada um faz do seu jeito. Eu prefiro trabalhar no livro inteiro, que é o meu 700 que eu estou marcando. Eu vou mostrar para vocês aqui que eu estou marcando algumas coisas de amarelo e que era aquele que eu usava do Projeciologia também, no modelo, porque aí fica o livro inteiro, não fica só os capítulos ou as sessões que a gente vai ler naquele período. Mas aí cada um, gente, ela faz para facilitar para todo mundo, né? Porque a pessoa fala assim, ah, qual que é? Já está pronto. Letícia? Eu ainda não entrei muito a fundo no livro 700 Experimentos. Pelo nome, me parece que ele é até um pouco mais prático, assim, do que a gente estava lendo do Projeciologia ou do que a gente tem contato. E aí, Ricardo, a minha dúvida aqui é até em questão de preparação, assim, né? Da outra vez você até tinha recomendado que cada dia a gente lesse um pouco, mas considerando que talvez nesse dos 700 experimentos a gente tenha até experimentos no meio das sessões, assim, para fazer, se você tem alguma orientação do que poderia ser mais legal da gente fazer para se preparar para a aula, para trazer mais insumos para o debate, assim, né? Uhum. Que talvez se a É, gente lesse tudo, às vezes lê um dia antes, né? Daí talvez não dê tempo da gente se preparar de repente da melhor maneira, né? uhum. Os 700 Experimentos, ele é um livro que o professor Valdo, vocês vão ver que a leitura, primeiro, ela é muito mais, eu não diria simples, mas não tem parágrafos, muito parágrafos escritos como projeciologia. A preocupação do Valdo não foi trazer os 700 experimentos enquanto um... Ele não estava com muita preocupação com a comunidade científica, de mostrar que a projeciologia, a conscienciologia é uma ciência. Ele já parte do princípio que você entendeu isso no projeciologia, que é lá que você vai encontrar as bases científicas, trabalha muito disso. Os 700 experimentos, ele trabalha muito já a partir do paradigma consciencial. E ele tem algumas coisas que foram depois usadas na enciclopédia. Então, na hora que você vê, os 700 experimentos, ele é muito feito com enumerações. Não sei se vocês, alguns de vocês, né, quase todos já conhecem o enumerador, que é um amparador que trabalha com o professor Valdo, que foi um dos que ajudou nos 700 experimentos e na enciclopédia, que são enumerações. Você tem muitos, um, dois, três, quatro, cinco. Eu estou abrindo, sem querer, uma página aqui, duas páginas, na página 376, na página 377, Fundamentos das intrusões interconscienciais. Ele fala, eis 6 tipos de invasões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O outro que é teática das sobrecargas. Ele fala assim: a rigor há tantos sistemas, a memória pode ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, ele trabalha muito com enumerações, e vocês vão ver, por exemplo, que ele faz sublinhamentos, tipo binômio, trinômio, que ele coloca em itálico. Binômio, admiração, discordância. Isso aqui que ele fez nos 700 experimentos, depois é usado na enciclopédia. Então, quem está acostumado com os verbetes da enciclopédia consegue entender a forma como o Valdo escreveu. Ela é muito sintética, ela não é muito analítica. Ela é analítica no ponto que ele faz enumerações, que é uma análise, que você quebra. Mas cada parágrafo, ele trabalha também com aquela mesma ideia que ele usava no Projeciologia, de colocar uma epígrafe, que é um nomezinho em negrito no início, para resumir aquela frase. As frases são curtas, algumas delas são só nomes de pessoas, por exemplo. Então, ele vai falar sobre os gênios da humanidade. Ele coloca lá de cada área os gênios. Ele vai falar sobre a consciência podálica. Aí ele bota assim, Pelé, que tem inteligência corporal. Aí ele cita. Aí tem inteligência não é de beleza, mas assim, de presença. Aí ele põe Luísa Brunet. Ele vai colocando o nome das pessoas e vai dando como exemplo daquilo. Então ele vai seguindo uma forma de enumeração.
Agora, respondendo diretamente, eu vou abrir um pouco o livro aqui para a gente entender. Ele trabalha com muitos testes e técnicas. Então, ele está assim: teste da sua homeostase, técnicas das 30 manobras energéticas. Então, na hora que você trabalha com testes e técnicas, você pode aplicar, se der naquele momento, aquela técnica para alguma coisa. Pode ser uma técnica projetiva, pode ser uma técnica de reconciliação, pode ser uma técnica de leitura. E você tem os testes. Os testes são aplicações. Você vai se perguntar naquele item lá. Então, como nós falamos aqui da intrassomaticidade, da holomaturidade, teste da sua holomaturidade. Por exemplo, tem um que chama teste do seu curso intermissivo. Não é bem esse nome, né? Teste que você vai fazer o teste para ver se você fez o curso intermissivo. Se você responder sim a pelo menos 5 dessas 10 perguntas aqui, muito provavelmente você é um intermissivista. Isso é um teste. Então, cada vez que a gente faz o teste nos 700 experimentos, o ideal não é que a gente leia para entender. Ah, eu li. Ah, tá. Tenta aplicar esse teste em você, nesse ponto aqui. Às vezes a gente não entende nem a pergunta. Aí você vai marcar, não entendi. Ah, entendi parcialmente. Ah, isso aqui eu já compreendi teaticamente. Aí você marca aquela página, assim, você fala, poxa, nessa página eu estou bem. E aí o professor Valdo pede para a gente ler nas entrelinhas, que é ler um pouco mais do que aquilo que está escrito, justamente porque o que ele escreveu ali é um resumo. Mas, assim, excelente sua pergunta, Letícia. Eu vou abrir aqui os 700, só para a gente ver como que ele foi montado, que a ideia é essa mesmo. Hoje é a gente trabalhar um pouco com... Deixa eu fechar um pouquinho ele aqui e abrir vocês do meu lado aqui. Tá. Tá dando para ver bem aqui? Aham. Ok? Tá. A gente vai trabalhar com a terceira edição, revisada e ampliada do Projeciologia. Por que que eu falo que eu trabalho com um documento só? Porque eu vou fazendo assim e eu posso marcar, ops, eu posso marcar o livro, né? E sempre vai ficar com a minha marca, eu posso fazer comentários em cima do livro. Então, vale a pena a gente marcar. Aqui o professor Valdo coloca o histórico, né? Então, a primeira edição do Projeciologia aconteceu em 1994, ele fez 7.500 exemplares, e em 2013, 1.500 exemplares encadernados, e as pessoas já trabalham muito hoje com PDF, né? Com livro digital, então as pessoas estão fazendo cada vez menos livros encadernados. Aqui tem o conselho editorial de Editárias. O pessoal agradece, do mesmo modo que ele fez no Projeciologia, ele agradece as heterocríticas, né? Qualquer coisa que vocês descobrirem que tem de erro ou de críticas, você poderia mandar para ele, né? Hoje você manda para Editária. E aqui ele começa com o índice das 40 sessões. E aqui ele explica 40 qualidades da personalidade humana fundamentam as avaliações da consciência. Então, como que ele dividiu? Né? Primeiro, a consciencialidade, é o que nós falamos aqui. Pessoal, esse é o primeiro atributo no conscienciograma. Na verdade, né, o conscienciograma surgiu antes dos 700 experimentos, mas o professor Waldo falou assim, não, primeiro eu preciso escrever uns dos 700 experimentos, que é um resumo do conscienciograma, que é um livrinho desse tamanhozinho, para que a gente possa entender o conscienciograma. Ele falou assim, eu vou fazer os 700 experimentos para as pessoas conseguirem, pelo menos, interpretar o conscienciograma. Então, ele tem aqui várias qualidades, que são atributos, e no conscienciograma, dos 6 atributos que tem conscienciais, tem 4 de holossomática e 6, a consciencialidade vem junto com a universalidade no final,
E a consciencialidade é você se ver como consciência, né? A gente se entender como consciência. Eu sempre brinco aqui, as pessoas já estão me chamando de Ricardex, justamente porque quanto mais eu me enxergar como o Ricardo extrafísico, menos como esse ser intrafísico aqui, isso aqui é um avatar que a gente usa para viver essa vida, mais eu estou próximo, né, do desperto, do evoluciólogo e do serenão. Então ele começa falando da consciencialidade, ele volta, retoma a cientificidade do paradigma consciencial, ele entra na teaticidade, que é a teoria e prática, aí ele começa a falar sobre a escolaridade, aqui tem testes da sua escolaridade, até que ponto você chegou na sua escolaridade, e tem o lado positivo e o lado negativo de você focar só na escolaridade. Então, a gente vai vendo que se você ficar só na escolaridade formal e não for um autodidata, você está perdendo. E ele vai seguindo, né, turma? Intelectualidade, criticidade, projetabilidade, tecnicidade, multidimensionalidade. Aí ele volta ao soma aqui, embora ele já falou do holossoma aqui, aqui ele começa a falar de cada veículo. Então, ele fala do soma, fala sobre sexualidade, sobre a intrafisicalidade, o social, a energossoma, o psicossoma, o mentalsoma. Aqui ele vai falar sobre PCN, sobre assistencialidade, sanidade física e mental, invulgaridade. Isso aqui, numa das 14 leis da ProEx, uma das 14 leis é que a nossa ProEx ela é invulgar, ela é específica para cada um. Isso tem a ver com a nossa singularidade enquanto consciência. Imaturidade. Aí vem os capítulos aqui sobre assedialidade, maturidade e continuidade. Eu gosto muito do nome continuidade, não gosto muito do continuismo, né? Para mim, o continuismo me remete a você continuar coisas, é igual fisiologismo, é igual assistencialismo, né? Eu gosto mais de assistencialidade, gosto mais quando ele põe aqui continuidade. Aí ele fala sobre evolutividade, a serialidade existencial, fala sobre o curso intermissivo, automimeticidade, que é você se repetir, tem a parte positiva disso, que você, a ampliação dos acertos, é um dos princípios da, da identificação da nossa ProEx, né, é a ampliação dos acertos. Por outro lado, você pode se repetir ampliando seus erros, né, ou repetindo seus erros, que tem que ser evitado. Holocarmalidade, cosmoeticidade, personalidade, ressexibilidade, invex, grupalidade, desperticidade e o capítulo e a seção 50, desculpe, 40, que é a serenidade. Então ele termina com não poderia ser diferente sobre o serenão. Então, como a gente viu lá no cronograma, a gente vai ler 2 ou 3 sessões dessa por encontro. Não é muita coisa, nós vamos ver, são 700 páginas, então isso aqui vai para 749, aqui tem que ter começado aqui perto da 65. Ah, não, aqui não é a última, né? Aqui é a primeira, então ele deve ir até a 464, provavelmente, que vai ser a última página que a gente vai ler de serenidade. Pessoal, entenderam o que são as sessões? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Aqui ele vai falando sobre as subseções. E aí ele cita aqui o conscienciograma, né, e coloca subseções que têm relações com o conscienciograma. Só que ele não fala do conscienciograma em nenhuma delas, né? Cabe a nós, por exemplo, testes da sua intrafisicalidade. Cabe a gente olhar aqui e olhar no conscienciograma intrafisicalidade para ver onde é que ele faz. Em nenhum momento ele deixa isso explícito. Então, como é que eu posso dizer? Esse índice aqui, acho eu que o professor Waldo escreveu para ele, né? Assim, em nenhum momento eu vi assim, uma explicação muito grande em cada um desses itens, né? Hoje à tarde eu dei uma olhada assim para ver se em alguns deles eu vi o conscienciograma e não tem.
Então, para a gente fazer isso aqui, a gente teria que fazer um cotejo. Pode ser um trabalho que nós queiramos fazer aqui, né? Falando assim, vamos estudar na página tal, a gente tentar identificar o que esse 65 aqui, que é a primeira página que a gente vai estudar, o que tem a ver a conscienciometria com a consciencialidade que a gente está trabalhando. É o primeiro trabalho nosso. Obviamente, todos eles estão juntos. Então, por exemplo, serenismo é o último, e aqui na página 757 fala teste da serenidade consciencial. Aqui vem o índice, que são todas as sessões, e aí tem os capítulos. Então, o que a gente vai estudar no primeiro encontro? A consciencialidade e a cientificidade, que vai ser no dia 8 de abril, nosso primeiro encontro. Então, o primeiro capítulo que a gente vai ler é técnica da leitura crítica desse livro. Depois, técnicas da conscienciologia e da projeciologia. Teática ou teoria prática da conscienciometrologia. Aqui ele já começa a falar da consciencialidade, que a conscienciometria é a metria, a métrica da gente, né? Da consciência. Aqui ele entra com as bases. Algumas coisas vocês vão ver que são repetidas ou bastante próximas da forma como está escrito no Projeciologia. Fórmulas práticas, princípios práticos e teste da sua consciência heurística. Deixa eu ver se uma coisa sempre bate com aqui. Bate. Ao final de cada... Não, não bate. Eu ia falar que ao final tem sempre um teste, mas aqui no paradigma tem uma técnica. Aqui tem um teste, aqui tem uma técnica, aqui tem um teste, aqui tem um teste. Sempre termina com um teste ou uma técnica, e como vocês podem ver, vários são teste da sua consciência verbal, teste da sua consciência gráfica, teste das suas reprovações interconscienciais, teste das suas relações interconscienciais e teste da ciência da reconciliação. Então, esse aqui é comunicabilidade pessoal. Aí a gente vai lendo, a complexidade do livro ele vai se fazendo também ao longo, né, do que a gente vai lendo, embora, fique gravado aqui, qualquer pessoa possa entrar em qualquer momento, porque ele também é uma leitura apostilhada, então não exige que você tenha feito as primeiras aulas, os primeiros debates para que você entre. Você pode entrar em qualquer momento e acompanhar, e depois você vai lendo as demais sessões. Aqui ele fala de técnicas projetivas, do mesmo jeito que ele fala lá no Projeciologia, embora lá tenha 54 técnicas, se não me engano, né? Aqui ele não fala muito das técnicas, mas ele fala das técnicas como coisa geral. Por exemplo, essa aqui é uma técnica, a técnica da saturação mental projetiva é uma técnica que está no Projeciologia. Técnica da projeção através do sonho também, assistida também. Aqui já é uma técnica da evitação da catatonia extrafísica, que é você não ficar paralisado no extrafísico como um catatônico, e você possa... Então, esse daqui, por exemplo, não é uma técnica das técnicas projetivas usadas pelo professor Val no Projeciologia. Técnicas sexuais. Desvio do seu sexo chakra, pesquisa prática do sexo diário, técnica do exercício diário do sexosoma. Aqui ele vai falar sobre masculinidade e feminilidade, holorgasmo. Então, olha só, tem 6 capítulos para falar sobre o holorgasmo. Então, o professor Valdo gasta um tempo falando sobre a sexualidade. Intrafisicalidade pessoal, tempo e espaço, sociabilidade. Olha só, nós ainda estamos no 300, né? A gente já cansa só de eu falar aqui, a gente já está cansado e não estamos nem na metade do livro ainda. Técnicas energéticas, pré-kundalini, plantochakra, aqui vai falando dos chakras, né? Então, do chakra da palma da planta dos pés, fala sobre estado vibracional. Aqui entra nas emoções, no psicossoma. Teste da sua romanticidade, olha que bacana, assim. Relação parapsiquismo amor romântico. Diagnósticos do amor romântico, olha que bacana.
Aí ele entra no mental soma, evitação das perdas da memória. Me parece que tudo que é técnica ou teste está em itálico. Pensalidade. Ou então, por exemplo, trinômio é pensamento, sentimento e energia, né? Que é aquilo que eu falei que são sublinhamentos, né, do professor Valdo, que trinômios e binômios, tanto na enciclopédia quanto aqui, ele fica em itálico. Olha o tanto que tem nesse livro aqui, coisa legal. Sanidade vai falar sobre consciencioterapia e progessioterapia. Acho eu, penso eu, quando a gente chegar lá, que ele vai falar sobre a parte lá das técnicas consciencioterápicas, que deram origem hoje ao OIC. Imaturidade, assedialidade, isso aqui tem muita relação com Homo sapiens urbanizados, acidentes, evitações dos acidentes parapsíquicos, profilaxia dos assédios. Aqui entra uma parte mais homeostática, né, que é a maturidade, responsabilidade, discernimento, hiperacuidade. Aqui ele fala sobre teste do cons, que é recuperar os seus cons, aquelas unidades de lucidez que a gente tem. Aqui fala sobre projeção de consciência contínua, o estado de consciência contínua. Imagina a gente não dormir, né? A gente está sempre ligado em consciência contínua. A gente dorme, já se projeta e não tem solução de continuidade. A gente continua sendo o Ricardo. Aí eu volto para o corpo e continuo, sem precisar rememorar. Já sei, porque eu não perdi a minha lucidez. Evolutividade, serialidade, intermissibilidade. Me parece que os 700 experimentos é o que tinha mais próximo na época, que o professor Valdo fez sobre o curso intermissivo. Aqui ele vai falar sobre a ProEx, que é uma coisa que é importantíssima para a gente. Aí, vocês vão ver uma coisa assim, que ele tem assim, teste das 11 perguntas quanto a ProEx, teste das 11 perguntas quanto a um tema X. E ele fala assim, responda sem auxílio de nenhum outro livro, nem nada, essas 11 perguntas. Aí ele me fala assim, como você define ProEx? Quais são os elementos importantes para a definição de qual é a sua ProEx? Então, assim, é como se fosse uma prova, né, de relativa à ProEx. Aqui ele fala da ProEx avançada e a ProEx primária, que a gente chama hoje de proto-ProEx. Aqui ele fala da automimese, ou repetição, que eu falei um pouco aqui. Aí vem sobre o holocarma, sobre cosmoética, técnicas cosmoéticas, testes da sua cosmoeticidade, testes da sua incorruptibilidade, personalidade, teste dos 30 tipos de consins, teste dos 100 pré-serenões mais influentes. Esse aqui é que só tem nome, né? Ele vai colocando 100 pré-serenões mais influentes até aquele momento, né? Em várias áreas da vida. Isso pode ter relação aqui com os gênios a LED gênios do CE. Técnicas da Ressex, Invex, teste do porão, grupalidade, dupla evolutiva, desperticidade, e aí vem a serenidade. Aí o último chama Fórmula Ideal da Conscienciologia no 764. Então, assim, ele é um livro grande, denso, ele tem um glossário. Gente, alguma dúvida em relação... a Fernanda levantou a mão. Vamos lá, Fernanda. Eu gostaria de saber se tem um sentido de ser 700, não sei se foi falado. A pessoa volta primeiro que ele fez, chamou 600 experimentos. Ele ia lançar com 600, mas ainda tinha muita coisa que ele precisava escrever. Aí ele foi lá e botou 700.
quem tem toque, né, ia falar, não, eu acho que o ideal seria 1.000, né, porque vai parar em 700, né, a pessoa já ia querer fechar um número redondinho. Mas quem é da época lá, o professor Oswaldo até falou isso numa aula dele, que a princípio ia ser 600 experimentos, mas algumas coisas estavam ficando de fora. Aí ele foi lá e complementou para fazer 700. Fala, Acho que a Vânia. Vânia. Eu assisti um vídeo semana passada, eu acho até que foi o professor Val que me enviou lá no grupo. Deve ser do ano passado. Qual foi o grande evento que teve em julho? Que o pessoal fez lá no YouTube, falando sobre 700 experimentos. Eles falam exatamente sobre isso que você perguntou, Fernando. Acho até, Ricardo, que parece que eram 300, depois para 600 e finalmente 700, né? É Uhum. interessante. Vou ver se tem link, aí eu passo aqui, todo mundo sabe. Mas é isso que o Uhum. Ricardo falou, assina embaixo. Era para ser X, né? Assim, eu lembro que tem essa história. Os 600 eu lembro que foi comentado. E aí, Obrigada, deixa eu... Ricardo. Obrigada, Vânia. Fala, Denise. A Denise. Então, os 700 experimentos não tem alguma coisa a ver com 200 teáticas que ele lançou também? Tem É, 200 teáticas da Conscienciologia? não sei, não sei. Aí, talvez quando a gente for ler o 200, ele tem sempre assim, né? 100, 200 teáticas, os 100 temas. Uhum. Então, assim, o professor Valdo gosta de colocar número para fazer. Então, talvez isso tenha a ver com a enumeração, mas pode ser. Aqui, pessoal, esse aqui é o primeiro, tá? Então, só para a gente entender, é sempre no 700 experimentos, cada página é um capítulo. Então, o primeiro capítulo, ele vai colocar aqui em cima qual que é a seção. Então, a seção aqui é consciencialidade, conscienciometodologia ou medidas conscienciológicas. Então, aqui nós estamos começando na primeira sessão. Aí aqui vem o número do capítulo, técnica da leitura crítica deste livro. Então, e sempre vai ter uma epígrafe aqui, né, com negrito, ponto, e começa. Toda verdade é relativa e depende do nível evolutivo. Se timidez é doença, modéstia é saúde. Afinal, o maior sábio saiu do ventre da fêmea animal humana. Aí a gente para, cada frase dessa dá para a gente fazer altas interpretações e várias vezes nós não vamos entender por que o professor Valdo começa o livro mais importante da época de conscienciologia e tudo mais, falando que a verdade depende do nível evolutivo, legal. Na minha cabeça, eu falo assim, se timidez é doença, modéstia é saúde. Ricardo, gente, eu estou falando assim, como que eu leio isso? Eu falo assim, tá, mas isso era uma coisa mais importante para ele colocar no início do livro, que era para... Aí ele bota assim, afinal, o maior sábio saiu do ventre da fêmea animal humana, né? O maior, ele é filho, nasceu. O que o professor Valdo gostaria de dizer com isso? E aí, pessoal, uma coisa que eu acho legal também no nosso debate é que, como a gente vai ler muito, se a gente gastar muito tempo nesse primeiro item, tentando entender aqui, a Fernanda tem a interpretação dela, a Denise tem a dela, a Letícia, o Ricardo, cada um de nós vai ter um eu acho que talvez ele escreveu isso por causa disso. Então, uma coisa que a gente pode criar como consigna nossa é a gente tentar fazer conexões. Onde mais o professor Valdo falou sobre isso aqui? O que mais pode indicar que ele estava pensando sobre aquilo ali? Para que a gente fundamente a nossa opinião, né? Para não ficar assim, eu acho, isso aqui pode ser que, né? Não sei, o objetivo dele pode ter sido chocar, pode ter sido chamar atenção. E aí ele vai mostrando, né? E aí, quando você vai lendo tudo, você vai começando a entender. Então, na primeira, às vezes você assusta, fala assim, eu sei, eu era assim, eu comecei a ler o Valdo e parava e falava assim, não, ele é muito arrogante nesse ponto aqui, eu já pulava lá para frente. E aí eu comecei a aprender como é que ele fala.
Aí ele fala assim, na qualidade de pessoa franca, esse autor é sempre mercador da própria ignorância alfabetizada. Aí ele taca aqui um ditado latino. Aí o que que Ricardo faz? Ricardo vai lá, só sei que nada sei, que é ocununcio meni siri. Isso é lá do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Aí, olha só, ele bota uma coisa aqui para dizer só sei que nada sei, mas ele podia ter escrito só sei que nada sei. Na hora que ele põe isso, ele força o leitor interessado a ir procurar o que é. Aí o que que eu faço? Não sei se vocês conseguem enxergar o meu que eu coloquei aqui ou isso não aparece, aparece, né? Então você vem nesse computador aqui, eu não sei como é que faz, acho que é aqui, traduzir, aqui ó, adicionar texto. Então aqui eu posso botar um texto de comentários meus em cima do que eu acho interessante. Aí ele fala: não pretendo convencer ninguém, transmite informações, experiência apenas para si, e ele vai escrevendo. Não há intenção de inculcação ou coerção. O leitor vai ler nesse livro apenas indicações para experiências pessoais. Não verá qualquer intenção dogmática, peremptoriedade, pontificação de saber ou magister dixi. Não podemos acreditar em qualquer coisa escrita. Aqui, o papel aceita tudo, nele vale esquecer toda a crença, princípio da descrença. Então, olha só que legal, o professor Waldo já entra de novo no princípio da descrença, bem no início de como ler o livro. E aí ele já entra com as enumerações. Então ele fala assim, não devemos aceitar imposições, né? Use, né? Ou na hora que você ler, o inteligente será ler nas entrelinhas, que eu falei aqui, usando essas frases aqui. Presumindo-se que, se assim é permitido escrever, se bem que, se possível for, na hipótese de, não obstante. Então a gente sempre tentar trazer essas frases para o que está escrito no texto. A simples técnica racional de discernimento maduro do ad argumentum tantum, apenas para argumentar, qualquer pessoa pode e deve ampliar na leitura do texto. Eis aqui o procedimento racional, técnico e avançado da Conscienciologia. Se você se sente motivado, comece a aplicá-lo já na leitura crítica desse volume. Isso trará benefícios para você e para todos. Esse autor agradece antecipadamente. Então, olha só, a gente leu rapidamente, né? Não passei por tudo aqui, não passamos por tudo, mas rapidamente nós lemos o primeiro capítulo. E aí eu gosto sempre de marcar de amarelo ou de azul aquilo que é a síntese do capítulo, que é o que que a gente deve fazer para a leitura desse livro. Então, aí uma sugestão que a gente pode dar é que cada um de vocês marque o parágrafo, ou a palavra, ou aquilo que vocês consideraram mais relevante, ou resumo dessa técnica. E aí vai. A ideia aqui não é que a gente leia, né, todos os capítulos, mas eu fui marcando aqui os pontos que me parecem interessantes nos capítulos, nos primeiros que a gente vai ler. Aqui, olha só que bacana, princípios práticos da Conscienciologia. A gente fala muito isso em todos os cursos da Conscienciologia. Na dúvida, abstenha-se. Isto também passa. Insista, não desista. Que aconteça o melhor para todos, que é o princípio da cosmoética. Não queime a vida pela vela, desculpe, não queime a vela da vida pelas duas pontas. Evolua pelo contrafluxo. O que não é bom não serve mesmo. Olha que bacana isso aqui. Né? Não dá para você maquiar. Aí ele fala, esses 10 princípios são capazes de eliminar ou prevenir contra 10 condições doentias. Ele fala aqui. Então, cada item desse, e aí você pode pegar a bibliografia, 4707. Aí, quem é o leitor, como diz a Fernanda, que eu gostava muito, a gente não vai ler os 700 experimentos, a gente vai estudar. Aí você vem aqui na bibliografia, 4707.
Gente, foi falado também no curso, a holoteca deve ter hoje uns 80% ou mais da bibliografia dos 700 experimentos. Então, esses livros aqui, 80% deles tem na holoteca. 4707. Vieira, Mini Glossário da Conscienciologia, Rio de Janeiro, Projeciologia, 1992. Uhum. Veja a bibliografia. Tá. Eu acho que é porque ele colocou aqui coisas assim como assins, assedialidades e tal, que pode ser que isso aqui tenha, que a pessoa que mega trafar, por exemplo, Roberts, ele está chamando a atenção que quem não entendeu, talvez, o que é melim, possa ir no glossário. Então, olha que legal. A gente vai lendo e vai aprendendo. Tem coisa que eu mesmo que li isso aqui, né, já faz 20 anos, nem me lembro quando, a gente vai retomando o contato com os 700 experimentos. E por aí vai, né? Nosso objetivo não é ler aqui. Deixa eu só pegar aqui. Sandra, fala o número de 1 a 6, de 0 a 6. Número de 0 a 6? 5. Isso. 5. Vânia, o número de 1 a 10, 1 a 9. 8. 5, 8. Fernanda, o número de 1 a 9. 3. 5, 8, 3. Aí a gente vem aqui, deve estar do meio para o final, né? Não, aí é demais. Aqui, 5, 8, 3. 4, 5, 8. Vamos pegar aqui o 5, 8, 3. Como é que a gente leria? 5, 7, 5. 5, 8, 0. 5, 8, 1. 5, 8, 2. 583. Olha que lindo isso. Evitação das autocorrupções com exemplos. Então vamos lá. Vamos ler o capítulo. A gente vai pegar primeiro aqui qual é a seção. Seção cosmoeticidade está dentro da subseção técnicas cosmoéticas. O capítulo 583, evitação das autocorrupções com exemplos. Aí, olha só, ele segue aqui a enumeração. E o legal é que cada exemplo que ele dá, ele sabe o nome das pessoas, tá? Ele não põe aqui, mas ele põe assim. Vamos ler, né? Só para a gente seguir aqui. Mordomias. A acomodação consciente às mordomias socioculturais é o que fossiliza mais as consciências nas autocorrupções e as conduzem ao incomplexo. Isso aqui tem a ver com a, a Apex, né? Eis 9 exemplos a serem evitados de autocorrupções de personalidades humanas já falecidas, são pessoas reais, com quem tive a honra de conviver e aprender bastante nessa atual série X. Então, olha só, ele vai falar sobre autocorrupções, ele está falando de um defeito, né, um trafar das pessoas, mas ele coloca que ele teve a honra de conviver e aprender com elas, porque a gente aprende, às vezes, não só com os acertos, mas com os erros, e como que a gente pode conviver com os nossos assediadores, que são as pessoas que mais ensinam para a gente. Aí ele vai dando aqui 9, se não me engano, 9 exemplos. Sacerdote. O sacerdote católico que aceitava os fatos da série X e do parapsiquismo comunicava-se diretamente com diversas consciências universalistas que o advertiam com muita lógica e viveu tentando enganar a si próprio, aos colegas fiéis e conscientes, reprimindo as suas ideias libertárias até falecer, ainda envergando a batina. Então, ele conheceu um sacerdote, alguém que era da igreja, próximo a ele, que deveria se abrir com ele e falar assim, eu tenho experiências, eu já me projetei, eu sei o que é consciência, mas continua padre. Aliás, vai uma sugestão aqui, quem não assistiu, o filme do Conclave é muito bacana, porque uma das pessoas que está lá falou assim, eu tenho minhas dúvidas, né? Um dos cardeais que era
indicado, né, assim, a ser papa, né, sem dar spoiler aqui, mas ele fala assim, alguém fala, por que que você não é? Ele fala assim, eu tenho minhas dúvidas se isso aqui, se é assim mesmo, né? Então, Qual o nome do o filme? Conclave Tá. foi um dos indicados ao Oscar, ele ganhou algum prêmio lá. Tava no cinema, agora você consegue comprar na internet. Então, olha só, o sacerdote que vê o que tem e continua na igreja é uma pessoa que é autocorrupta, porque ele já viu. Uma coisa é você não saber, né? Uma dos itens lá da cosmoética é você não saber. O outro é você saber e não fazer nada com aquilo, é autocorrupção. Filósofo. O filósofo sensitivo, parapsíquico, modelo de incoerência, que admitia suas saídas conscientes do soma e que ajeitou a vida social intrafísica aos seus escritos após aos bolorentos dogmas católicos até a ocasião de sua morte biológica. Então, ele não é um sacerdote, mas assim, eu escrevi uma série de coisas, imagina um físico, uma pessoa que trabalha com aquilo e fala, olha, não existe essa física, mas a pessoa se projeta. Líder. O líder da série X, retrocognitor, imagem da contradição, de duas caras, aqui ele já começa a ser um pouco mais pesado, né? Que viveu acomodada à repetição consciente das suas demagogias religiosas do passado, que recordava e admitia, e combateu até falecer as ideias renovadoras da projeciologia que reconhecia, para mim, na intimidade, serem muito mais lógicas e evoluídas. O executivo da indústria, que vivia admitir em si próprio os fenômenos parapsíquicos e até o seu falecimento não permitiu assumir de público as realidades extrafísicas. Igual esse protótipo, consegui mais 4 pessoas exemplares, inclusive mulheres, que faleceram defendendo errado as suas autobiografias. Aí ele fala sobre educador, sobre escritor, sobre um cientista, sobre um erudito e sobre um projetor. Então, veja, pessoal, como que a gente vai ler um capítulo desse? A gente vai ler olhando essas pessoas, você vê que ele não põe o nome das pessoas, mas são pessoas que já existiram, e a gente tem que fazer o nosso teste aqui. A gente tem, o que que a gente tem de autocorrupto que eu já sei e eu continuo fazendo? Ou eu continuo defendendo, e aí a gente vai vendo. É assim que a gente estuda esse livro. E provavelmente a gente vai ter gente que a gente conhece desses itens, né? Que defende a própria biografia, que fala assim, não, eu tenho isso aqui. Eu tive um colega que ria, né, na empresa que eu trabalhava, quando eu falava de projeciologia e tudo mais, um diretor da empresa, e que ele um dia sentando assim, né, falou assim, não, eu já tive isso, eu já tive. Mas na época que eu estava lá, ele falava assim, olha, isso é besteira, na frente, né, dos outros, mas ele falou, eu já me projetei. Então a pessoa já vivenciou aquilo, mas ele camufla aquilo que ele já vivenciou. Olha assim, conheci 6 dezenas de pessoas tal e qual. 60 pessoas que são projetores que viveu defendendo seus trabalhos personalíssimos a tarefa da consolação, sem assumir o serviço de esclarecimento da projeciologia, que eram a sua proex. 60 pessoas que provavelmente tiveram melim na vida intrafísica e depois melex, porque não desenvolveram dentro da sua proex a projetabilidade que ele experimentava. Então, pessoal, olha que legal. Cada capítulo, ele traz para a gente uma série de, de, de ideias. O que que a gente vai fazer aqui? Cada um de nós vai ler os capítulos daquela semana, vai marcar, vai anotar, vai trazer as experiências que teve, e aí, nos dias dos encontros, as pessoas vão trazer igual a gente fazia no ano passado. Né? Então, a gente vai levantar a mão, né? Sei lá, o Ricardo Nonoai vai falar, olha, eu gostaria de falar aqui sobre o 583, né? Tal item. Isso aqui tem a ver com aquilo que a gente viu no Projeciologia, isso aqui tem a ver com o que a gente já leu nesse mesmo livro, na sessão tal. Isso pode ser exemplo de tal coisa, para que cada um de nós aprofunde o conhecimento. Está clara a ideia de como a gente vai fazer, o que nós vamos fazer?
Alguém tem Bem alguma claro, pergunta? Ricardo. Não, só para te dar o feedback bem claro, bem legal. E eu gostei da forma como você mostrou que faz a tua leitura, assim, vou copiar. Acho que fica legal também para a gente organizar para trazer para o debate. Muito bom. Para mim funciona desse jeito. E a gente vai ver, quer ver rapidamente aqui, mostrar um exemplo que eu faço. Algumas coisas. Não, aqui está no glossário. Aqui, algumas coisas eu marco de azul. Teste das posturas próprias do. Não me lembro aqui, deixa eu puxar para cá. Do cientista. Então, esse capítulo, para mim, ele é mais importante, digamos assim, ele me chamou um pouco mais a atenção. Ou então, quando eu marco muita coisa. Por exemplo, geralmente eu marco algumas coisas. Tem alguns que eu marquei os 25. Significa que esses 25 são fundamentais para mim, né? Então, eu marquei ele de azul. Tem capítulo que eu marquei inteiro de azul. Por quê? Porque aí é um critério meu, de azul é mais importante do que o amarelinho. Vocês podem botar amarelo é mais importante que o verde, mas vocês podem mudar, né? Aqui a gente tem azul, verde, vermelho. Eu marco geralmente vermelho quando tem erro. No outro que eu tenho, tem o laranja, que é quando eu tenho dúvida. O azul é o importante. O verde é quando, assim, é o top dos tops, né? Assim, eu achei minha vida ali, eu marco ele de verde. Esse aqui não tem praticamente nenhum, até agora que eu estou relendo, né? Porque eu li no livro físico. No livro físico eu vou colocando asteriscos. Então eu boto uma setinha. Eu fazia assim, né? Quando eu li isso aqui, eu fazia assim, mas eu não faço mais assim. Eu mudei meu jeito de ler. Então esse aqui era um modelo antigo que eu li em 2002. Mas eu vou marcando o que é fundamental para mim. Então, uma Ricardo, sugestão. Oi. a Andrea levantou a mão. Ah, desculpe. Então, uma sugestão para vocês que cada um crie o próprio modelo de leitura, porque isso vai ajudar vocês a ter todos os livros que vocês lerem, vocês vão fazendo da mesma forma. Vai mudando aos poucos, ao longo do tempo, mas criem um modelo de leitura de vocês. Fala, André. Então, uma das dúvidas que eu tenho com o 700, ou dificuldades, é justamente que tem, assim, teste de qualquer coisa. E aí tem uma enumeração, aí eu fico, tá, mas como é que testa isso? Então, aí agora que eu tô entendendo que ele tem uma relação com consensograma, e aí uma forma que eu pensei foi pegar essas afirmativas e dar a nota de zero, entre 0 e 1, ou de 0 a 10, se for o caso, para saber o quanto que eu tenho daquela frase. Então, na outra técnica lá que a gente viu, o quanto que eu tenho daquele filósofo, o quanto que eu tenho Uhum. do cientista ou do projetor, enfim, dá para ver que inclusive tem uma gradação, né? Ele começou do religioso e foi para o Foi para o projetor, terminou cientista, como para o projetor. projetor, isso. Então, Isso, acho esse é um que negócio que tem essa gradação. Olha só, você começou a observar certas coisas. Por que uhum, ele começa do religioso, passa pelo cientista, aí passou pelo filósofo, pelo cientista e para o projetor? Talvez tenha um crescendo ali que ele foi colocando e que a gente não se deu conta, e você deu conta, né? Então, assim, essa leitura é que é importante. Você fala assim, olha, o que que eu tenho? E às vezes você não tem daqueles lá, né? Ou às vezes você tem, você vai, você reza, né? E já tive experiência, mas continua. E tem uns que são, por exemplo, eu peguei esse aqui só pelo exemplo que você falou, vou pegar um teste aqui e foi ali. 30 opções propostas pela Conscienciologia e Projeciologia em relação às realidades do micro-universo consciencial. Você está na vanguarda ou você está na retaguarda? Você tem abertismo consciencial ou você ainda é esotérica, oculta e fica fazendo com cristais? Aí fala, não, a Andréia está mais para o lado do abertismo. Joia? Não, eu estou mais para o lado do esoterismo. Animismo ativo ou um mediunismo já passivo? Então, eu ainda estou no espiritismo como médium passista, cavalo lá da Umbanda, ou não, eu desenvolvo minha projetabilidade.
Eu trabalho com atacadismo consciencial, eu trabalho com varejismo ali, um por um. E você vai vendo um por um. Eu sou da ciência refutadora, eu sigo linhas de conhecimento intrafísico. Cosmoeticidade vivida ou a ética humana? Holomaturidade ou uma juventude inexperiente do porão consciencial? Eu ainda estou muito focado no porão consciencial ou eu já tenho mais de holomaturidade? E aí, cada um desses a gente pode fazer cotejos. E ele é muito repetitivo, é o circuló que o professor falava, o Róboro, que ele repete, 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 repete. Aí você não entendeu no negócio, lá na outra você vai entender. Poliglotismo, por exemplo, vivido ou monoglotismo preguiçoso, natural e nativo. Olha só, são 30 testes. Ele pergunta, em você predomina a vanguarda ou a retaguarda? Sabedoria e devassar novas fronteiras, apesar de antagonismos, apatia, ambiente e ridículo, que é o que você vai enfrentar, que nós vamos enfrentar. Nós vamos passar a ver ridículo, ter ambiente que não vai ser adequado, as pessoas não vão estar nem aí para a gente, e muita gente vai ser frontalmente antagônica. A gente está na vanguarda e enfrenta isso tudo, né? Só voltando aqui rapidamente, para vocês falarem como que a gente trabalha aqui nas idas e vindas, ele fala aqui deixa eu lá no início, dos princípios, rapidamente aqui, ó. Tan, 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 tan. Saiba evoluir pelo contrafluxo, que é exatamente isso que eu falei. O que que é o contrafluxo? Nós vamos enfrentar um monte de coisa, né? O seu namorado, ele não quer saber disso aqui, e aí? O que que você vai fazer? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai saber evoluir pelo contrafluxo? A sua família é contra a Conscienciologia. E aí? Há quem esteja evoluindo apenas seguindo o fluxo da vida comum. Essa é a evolução medíocre. Se desejar dinamizar o autoconhecimento evolutivo, há que combater as influências patológicas do SOCIM a partir de você. Então, esse livro você vai lendo um pedaço aqui, aí você lê um outro, aí você vai fazendo toda uma lógica na sua cabeça. Gente, é muito legal. Os 700 experimentos, ele abre a mente da gente. O projeciologia foi feito para a gente se projetar. Então, ele é muito técnico. Técnicas para projetar e tudo mais, embora tenha muito de conscienciologia ali. Esse aqui, ele é muito abstrato. Ele fala da realidade das pessoas. E há quem diga que cada experimento, o Valdo tem o nome das pessoas, assim, ele tem as pessoas que o motivaram, ou que a gente falou ali do padre e do. Ele sabe quem são as pessoas. Algumas vezes ele coloca o nome das pessoas, como eu falei aqui da Luísa Brunet e do Pelé, e outros ele não põe, ele omite. Fernanda? Eu achei bem interessante essas suas colocações aí, que eu já havia, né, lido, mas não tinha feito essa apuração. E aí deu uma percepção, até aquele que foi sorteado ali que você fez. Falei, nossa, fiquei tão pensativa, porque ele tem muito a ver, né? Tem a síndrome de Swedenborg ali, que é uma questão que me bate bastante. Aí eu falei, ele tá lá na frente, eu ainda tô lá, porque a profundidade que cada capítulo ali tem, ela é muito grande, né? Até mesmo frases, igual tá colocando ali, né? Bem interessante. Excelente, Fernanda. Por exemplo, Síndrome de Swedenborg. Resume em parte aquele capítulo, porque Swedenborg chegou a ser o projetor, escreveu, foi a primeira pessoa que escreveu sobre relatos projetivos, etc. E depois ele virou, não um sacerdote, mas ele voltou para a religião. Ele fez o caminho inverso daquilo, né? Então, na hora que a gente fala síndrome de Swedenborg, você chegou no ponto. Esse tipo de conexão é que a gente precisa fazer nos nossos debates. É enriquecer o debate. O Valdo não falou ali de síndrome de Swedenborg, mas eu já vou anotar, né, que o síndrome de Swedenborg é exatamente o que ele está falando ali. Nós não podemos ser Swedenborgs naqueles itens. Se a gente já vivenciou, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Nós não podemos entrar numa automimese,
numa disfarçatez, sei lá, numa proteção do nosso da nossa capa protetora na SOCIM, né? Mais difícil mas, Essa né? dali, Leve ó, o melhor. contudo não Aqui, ó. queime a vela da vida pelas duas pontas, né? É, bem. Exatamente. Queimar a Aí, vela pelas duas pontas é você morrer mais cedo, basicamente, né? Então, você não pode dispersar, você não pode ser um workaholic, você tem que cuidar da saúde, né? Então, não adianta, a pessoa vai lá e ela morre. O Vovaldo foi uma das pessoas que passou por isso, né? Ele falava assim, eu trabalhava muito, com 28 anos eu tive um infarto, um miocárdio, quase morreu. Imagina ele colocar toda a Proex dele em risco, porque ele era o workaholic. Você imagina aí, qual que seria o efeito para nós se o Valdo tivesse ressomado com 28 anos? Tudo bem, alguém ia chegar, ia ajudar, ia fazer, seja lá o que for, mas... Então, nós não podemos entrar nessa. Então, esses princípios aqui, isso tem muito a ver com o estoicismo. É uma coisa que fala muito na Conscienciologia. Na dúvida, abstenha-se. Agora, não é na dúvida, abstenha-se para qualquer coisa, né? Em certa decisão de destino mais séria. Porque dúvida a gente tem, né? Sempre a gente tem dúvida, né? Eu nunca vou pegar um emprego ou fazer uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma, eu estou 100% certo. Não. Mas, cara, coisas mais sérias, não sei o quê, vamos pensar, vamos ponderar com mais calma. Não vamos tomar decisão de supetão, assim, de... Então, são princípios de vida que ele colocou aqui. O isso também passa, ele falou que isso aí ele tinha no pé da cama dele, né? Coloque as três palavras no pé da própria cama, para você ler enquanto estiver repousando. Então, se você estiver doente, você fala assim, não, isso passa. E se você estiver muito feliz, com muito dinheiro, com muita coisa, você fala assim, fica tranquilo que isso vai passar também, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Por quê? Porque a gente precisa dos dois. Então, assim, a gente também não acostuma. Cara, que aconteça o melhor para todos, que é o princípio da cosmoética. E mais legal, né? Você faz parte do todos. Eu falei isso outro dia para uma pessoa, né? Assim, que aconteça o melhor para todos e eu faço parte do todos. Então, assim, eu também estou dentro. Tem uma frase, por exemplo, e uma coisa legal também, gente, a gente trazer outros conhecimentos que a gente tem. Tinha um rabino que chamava Hillel, que ele tinha três frases, que ele falava assim, se eu não for por mim, quem o será? Então, se eu não defender os meus interesses, quem vai defender os meus interesses? Só que aí ele vem com a segunda frase, fala assim, mas se eu for só por mim, quem serei eu? O que serei eu? Então, se eu defender só egoisticamente, que tipo de pessoa eu sou? E aí ele vem com a terceira, se não agora, quando? Então, assim, são conhecimentos que eu nem me lembro onde que eu escutei isso alguma vez, mas isso ficou fixado na minha cabeça, que tem a ver com essa do que aconteça o melhor para todos, eu faço parte do todo. Então, quem puder trazer também coisas que vocês já viram, de outras linhas de conhecimento, e que ajudem a gente a, a, a entrar e trabalhar com 700 experimentos, isso vai ajudar muito. Beleza, pessoal, o que mais? Já falei demais, já dei exemplo aqui de tudo. Eu preciso motivar vocês a ler os 700 experimentos. Espero que isso esteja motivando. Tá tudo certo, Ricardo. Você deu aí uma abordagem interessante de leitura, explicou bastante coisa. Então, eu acho que está bem claro tudo. Agora basta a gente ler, né? Estudar e deixar aí as nossas dúvidas ou conclusões para o nosso dia 4, né? O encontro. Dia 8, se não me engano, Dia não é 8, isso? desculpa. É, dia 8. Dia 8. Então, tá tudo bem. Muito bom. Tá Muito tudo bem bom. para todo mundo? Alguma olha outra lá, a dúvida? coisa colocou que ela está motivada, né, para
Deixa eu parar aqui que aí para eu vou vendo a fazer carinha de você. a Priscília, ela A colocou ali, Priscila. já estou motivada, né? Não, a ideia é que a gente leia, gente. Isso aí, esse livro foi, eu acho que foi o melhor livro que eu já li. De todos os livros que eu já li, eu acho que o 700 foi o melhor livro que eu já li. Ele foi o que mudou basicamente a minha vida. Então, ele vale a pena. Leiam como se a vida de vocês dependesse disso. Ah, que legal, sério. Essa parte. Vocês já observaram que ele tem a técnica de terminar o capítulo bem certamente no final, até o final? Não sei como que ele fazia esse resumo para que dê tudo certo, de todas as páginas, dá tudo igual. Eu ficava curioso para saber como que ele faria. Será que não vai ter prejuízo, já não teve prejuízo, porque para dar certo em cima, mas o que eu vejo, que eu leio, eu acho que a coisa era para terminar daquele jeito mesmo. Se falta, eu não, eu fico sem saber. Concordo com vocês, Inácio. Como é que ele conseguia colocar uma ideia numa página e parece que ficou perfeito, né? Assim, que ele É, colocou. é, Mas, por exemplo, ali ele fala assim, dez princípios básicos para a vida. Se tivesse ficado menor, ele poderia ter falado assim, 11 princípios básicos para a vida, e aí ia botar 11, a gente ia falar, ele já queria escrever 11. Deve ter as técnicas dele lá, que ele fala assim, são é. 7 tal coisa, 9 tal coisa. Ele queria falar 10, mas não deu. Aí ele tirou um, que era o menorzinho, menos, e falou assim, 9, Menos, acho eu, né? Teria menos que perguntar para efetivo. ele. Mas ficou muito Ricardo, bom. a Sandra Kessler também colocou, muito, muito motivada. Você atingiu o objetivo, então acho que é bem legal isso. E assim, sabe o que que eu penso sobre isso, José Inácio, também, que ele tinha a questão do enumerador, né? Então, que foi a inspiração pelo que foi falado, né? Dele, auxiliava então também na escrita, né? Me fez lembrar da fase enfática, né? A técnica que ele tem de fazer as frases enfáticas, né? Até, E fica sim, certinho. fica certinho e tem a ideia ali, né? O começo, meio e fim, ele passa bem aquela ideia com profundidade, né? Bem interessante. Mas é isso aí. Então, Ah, eu pensei nessa questão de dar a nota como se fosse para o conscienciograma, porque, por um lado, se eu fizer perguntas, por exemplo, o quanto que eu tenho lá do cientista, o quanto que eu tenho do filósofo, a profundidade vai depender da minha consciencialidade. Aí, claro, cada vez que eu ler o livro, eu vou ler um livro novo, né, digamos. uhum. Mas eu gosto da questão da métrica também, porque eu vou ter o meu raciocínio, como que eu cheguei naquela nota naquela época também, sabe? E pode ser que eu não saiba todas as perguntas que eu fiz na época, então isso Eu não também sei se às vezes evita. vale a pena dar nota. Você vai. Pois é, eu acho que não se aplica para Ele todos. não foi feito para, É, acho eu, né? Tô chutando aqui. Acho eu que não foi feito para isso de dar nota. Ele é feito para você refletir. é, Até porque você vai dar uma nota quando você for para o conscienciograma, que é isso. um É, instrumento que é o grama, mas Hum. você vai refletir sobre aqueles 40 habilidades ou trafores ou qualidades da consciência que você tem, né? Então, todas aquelas, a intrafisicalidade, emocionalidade, né? Você vai dar a nota, vai fazendo os testes que tem ali, você vai se conhecendo muito melhor. e a O minha que a gente pede é o sensação, seguinte: não leia o livro como se fosse só uma leitura. Ele não é uma leitura, é, ele é um livro avaliativo que você tem técnicas e testes. Então, é, aplique os testes e tente fazer algumas técnicas. e a minha sensação é que eu vou precisar de um caderno para os 700 também, pelo menos um. Uhum. A minha sensação é que não vai caber, não vão caber as anotações só no livro, sabe? Essa é a minha sensação. Mas vou ver quando começar a ler.
Ô, Faço parte Andréia, desse time, Andréia. eu penso também, Andréia, que você tem toda a liberdade, mesmo é o seu jeito, né? Cada um vai fazer da sua forma, igual o Ricardo comentou, né? Se de repente você quiser dar a nota, né, Ricardo? Aí ela também dá a nota, né? Claro, gente, Eu- na minha época tinha uma propaganda de Neston que fala assim: existe 1.001 formas de preparar Neston, invente a sua. Então, conscienciograma, ler, existe 1.001 formas, invente o seu jeito de fazer, o jeito, Andréia, de ler os 700 Experimentos ou qualquer outro livro. Não vamos ficar presos, não. Se você quiser, você vai lá na Holoteca, você vai ver o jeito que o Valdo lia livros. Quando ele tinha erro, ele botava um raiozinho. Quando tinha, ele vai fazendo o jeito dele de anotar nos livros. É legal a gente ver, mas é o jeito Valdo, não é o jeito seu. Então você tem que criar o seu. E você vai aperfeiçoando. E eu acho que cada um vai ter suas inspirações também, né? Conforme a gente vai lendo, vai. A equipe, o teu amparador ali também aproveita para dar uma sopradinha aí, para clarear umas ideias. Eu sei que eu Eu mandei vou sem querer umas o conversas com ele. Projeciologia, que eu tinha anotado, né? Quando eu li com vocês, eu fui marcando de amarelo. Eu não fui escrevendo muita coisa, não, mas marcando eu marquei muito. Aí eu fui mandar para a Ana Lu, não sei o que, eu mandei o livro. Aí ela falou assim: pô, Ricardo, eu recebi um livro de projeciologia todo arriscado, né? Quer que eu apague? Eu falei: não, se quiser ler, pode estar, vai estar marcado. Mas ela falou: eu vou usar para estudar para a prova, que vai ter da prova da Apex aqui. Eu falei: nem faça isso, porque eu não marquei coisas que caem na prova, que são. Eu marquei aquilo que me chamou a atenção. Então, ele serve para você ver como o Ricardo pensa, mas não o que é importante no livro, que para vocês é outra coisa. Aliás, né, já que a gente está falando de leitura, eu leio muito no Kindle e você pode ativar ou desativar uma ferramenta que ele coloca as marcações de outros leitores. Não sei se vocês já fizeram isso. Então, quando eu pego um livro novo, se as pessoas marcam muito determinado parágrafo, ele sublinha embaixo do parágrafo aquelas marcações. Isso me ajuda a ver coisas importantes. Por outro lado, se eu ficar muito fixado nisso, eu tendo a não achar outras coisas importantes. Então, às vezes, eu desmarco também. Então, a gente tem que ter esse senso crítico de leitura, de às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Se a Ana Lu, por exemplo, for ler o livro que eu marquei de amarelo, ela vai ficar com tendência a achar que aquilo é o mais importante. Às vezes não é. São coisas que o Ricardo estava passando e que eu marquei aquilo, e que para ela teria outras experiências ou marcaria outros pontos, vocês foram vendo que eu marquei ali. Isso é o que eu achei legal naquele momento. Por isso é que vale a pena cada um ter o seu livro marcado. Gente, tudo bem? Podemos fechar? Sim, tudo bem. Então, só, Denise, A foto. a foto. Todo mundo Puxa aqui a camisa, faz sorrindo, aquela cara de todo mundo arruma o sorrindo. cabelo, proexis. Pronto, gente. Beleza, gente. Nos encontramos no dia Valeu. 8. Qualquer dúvida, qualquer coisa, posta lá no grupo. Show. Maravilha. Beleza? Beleza. Valeu, Abraço para pessoal. todos, hein? Boa Tá. noite, gente. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Gratidão Tchau. pela Tchau, tchau. companhia. Até a próxima. Até. Até. Obrigada, boa noite. Aí, se puder postar o cronograma do ano, ajuda também. Eu postei. Ah, obrigada. Já está lá.